E aí galera, prontos para continuar a segunda parte do nosso tutorial para criar um brush de zíper no Illustrator e criar uma ilustração baseada nisso? Beleza! Se você perdeu a primeira parte do tutorial, acesse o nosso site designcafeinado.com.br e acesse o post para você acompanhar a nossa primeira aula. Tá? Se você já acompanhou a nossa primeira aula, então abra o seu arquivo e vamos lá continuar o tutorial. Agora vamos continuar com o nosso tutorial desenvolvendo o nosso brush de zíper. Para fazer o nosso brush de zíper, vamos entrar nas preferências do Illustrator, Ctrl K no PC ou Command K no Mac. Vamos lá para a seção de Guides and Grids, guias e grades. Colocaremos 10 mm nas grades e elas subdivididas em 12 partes. Daremos um OK. No menu View, devemos ligar Show Grid para visualizarmos a grade do Illustrator. E no menu View novamente, ligaremos a opção Snap to Grid. Snap to Grid vai fazer com que as formas que desenharmos fiquem certinho alinhadas com os nossos quadrados aqui. Vamos dar um zoom para ver melhor a nossa grade. Então, cada bloco desse possui 12 quadrados de largura por 12 quadrados de altura. Vamos começar desenvolvendo o nosso material. Utilizando um retângulo, um cinza de 70%, usando a largura total por 7 quadradinhos na altura. Um outro coladinho desse, usando 4 quadradinhos de largura por 4 quadradinhos de altura. E um outro, utilizando 8 quadradinhos de largura por 4 quadradinhos de altura. Aqui dentro, vamos fazer um outro retângulo deixando margem de um quadradinho, fazendo assim, um quadradinho por 5 quadradinhos de altura e mais escuro, cinza de 90%. Podemos fazer o mesmo aqui, um quadradinho de largura por 2 de altura na mesma tonalidade. Vamos pegar esses dois retângulos e duplicá-los para a outra lateral, colocando cinza de 20%. Esse aqui é a mesma coisa, duplique para a outra lateral e aplicando um cinza de 20%. Entre esses dois, faremos um outro retângulo com a cor de um cinza de 50%. Também, na parte de baixo aqui, um outro retângulo, utilizando o cinza de 50%. Para finalizar essa primeira parte da forma, pegaremos esse retângulo escuro e posicionaremos uma duplicata dele exatamente aqui e alongaremos para encostar nas duas formas que estão com cinza de 50%. Repetiremos isso com o retângulo de cinza clara, aqui o cinza de 20%, duplicaremos ele e esticaremos para termos essa forma. Essa forma será muito importante para nós, então podemos duplicá-la e deixá-la agrupada, que nós iremos utilizá-la depois. Agora, fazendo o restante da nossa forma. Vamos utilizar esse molde ainda para criar a outra metade dos nossos dentes do zíper. Vou selecionar essa arte e duplicá-la para a lateral e espelhá-la para baixo. Pressione a letra O e aperte Enter.
nós vamos espelhá-la pelo eixo horizontal. Dê um copy. E posicione ela exatamente no vão do nosso dente. E duplique ela para a outra lateral. Segure o Alt e duplique ela encaixando no outro vão de maneira perfeita. Feito. Beleza. O que iremos fazer agora? Ajustar para que essa parte aqui fique retinha e essa parte aqui fique retinha. Não será necessário, com exceção dessa forma principal, esse fundo cinza escuro. Para essas formas aqui, podemos deletar isso aqui e pegando esse retângulo vamos alongá-lo até deixar um quadradinho de margem. Só deve permanecer na nossa arte aquilo que está em cima do retângulo. A parte que está fora desse retângulo escuro deve ser excluída ou diminuída a sua largura. No caso aqui, no lado esquerdo, vamos pegar os retângulos escuros e excluí-los. Eles não são necessários. Os de cinza de 50% serão apenas diminuídos a largura. E vamos fazer de maneira semelhante no outro lado. Os cinzas claros são deletados e esse retângulo diminuído a largura. Beleza? Ainda vamos precisar desse retângulo que está no fundo. Vamos fazer uma outra duplicata dele. Essa duplicata será posicionada juntamente com o dente que está sozinho aqui. Ela vai servir como alinhamento para a parte fechada e a parte aberta do zíper. Mas para mantermos a aparência, ela deve ser totalmente transparente. Beleza? Você pode agrupar essa arte e a outra arte, incluindo o retângulo transparente, também deve ser agrupada. E agora transformaremos essas duas ilustrações em dois brushes para trabalharmos a nossa arte. Como faremos isso? Na janela de brushes, de pincéis do Illustrator, vamos pegar a nossa arte principal aqui, que é os dentes fechados, e vamos movê-la para dentro da área de brushes do Illustrator. Mova essa arte e solte dentro da área de brushes. O brush que estamos criando é um brush de padrão. Habilite a opção Pattern Brush e dê um OK. Vamos colocar o nome de Zíper Fechado. Como a nossa arte está um pouco grande, vamos colocar que o tamanho será fixo, mas será em 50% da arte que desenvolvemos. E na área de colorização, o método que escolheremos será Tints and Shades, tá? Que quando trocarmos a cor do nosso brush, ele utilizará as sombras e brilhos dessa ilustração, mantendo a diferença e o contraste das cores. Daremos um OK. Essa arte pode ser excluída se você quiser, pois temos ela agora dentro dos brushes. Faremos o mesmo procedimento com o outro dente. Selecione a arte por completo e mova para dentro da janela de brushes. Pattern Brush, que é o brush de padrão, e a mesma configuração do anterior. Escala fixa de 50%, colorização será Tints and Shades, e colocaremos aqui ele zíper aberto 1, pois precisaremos de dois zíperes abertos. Um para fazer a lateral esquerda de um zíper aberto e outro a lateral direita. Ok? Beleza. Vamos dar um OK. E vamos fazer um segundo brush, movendo essa arte novamente para lá e configurando
de maneira igual. Pattern Brush, 50%. Colorização em Tints and Shades. Zíper aberto 2. E ligaremos a opção Flip Across para que ele seja espelhado, dando sim a forma que necessitamos. Ok. Agora essa arte pode ser excluída. Beleza? Então, agora vamos pegar e desabilitar a grade e também o alinhamento pela grade. Vamos lá no menu View, desligar aqui Snap to Grid e View, desligar a grade, Hide Grid. Beleza. Agora que temos o nosso fecho e os nossos brushes de zíper criados, vamos construir a nossa arte. Utilizando a ferramenta de segmento de linha, vamos fazer uma linha de baixo para cima, segurando o Shift para que a linha seja perfeitamente reta, e vamos adicionar o brush. Basta clicar na arte do brush, no caso o zíper fechado, e vamos colocar a cor amarela para o nosso brush. Por exemplo, lembrando o seguinte, o brush é um contorno, então a troca de cor dele tem que ser feita pela troca de cor de contorno de traçado do Illustrator. E agora vamos fazer a emenda, pois daqui em diante o nosso brush começará a abrir, no caso o zíper começará a abrir. Vamos utilizar a ferramenta de arco, a Arc Tool. Vamos fazer aqui, ó, bem da união do nosso brush até o topo. E vamos adicionar também um dos brushes, um dos zíperes abertos. E repetiremos, faremos outro traço para a outra lateral e colocaremos o outro brush do zíper. Simples, não? E se você ainda utilizasse a ferramenta de pincel, o brush, você tranquilamente poderia desenhar utilizando o brush, criando a forma de zíper personalizada para qualquer forma. Uma vez criado o nosso zíper, vamos posicionar o fecho no ponto de encontro do nosso zíper. E, claro, trazendo para frente, Object, Arrange, Bring to Front. Só que o nosso fecho, se precisar aumentar ele um pouquinho, você pode aumentar sem problemas algum. Só que ele não está na cor correta. Vamos alterar a cor. Não basta, não dá para nós clicarmos aqui e simplesmente trocar a cor. Para trocar a cor de um objeto que tem várias tonalidades e ele não é um brush, devemos ir no menu Edit, Edit Color, Recolor Artwork. Aqui eu poderia escolher uma cor para cada tom de cinza utilizado dentro do nosso brush. Desculpe, dentro do nosso fecho. Mas no caso eu quero que ele fique em tons de uma cor só. Então, aqui na região de Presets, vamos escolher que a gente quer trabalhar aqui com o Color Reduction Options, essa caixinha do lado, e vamos colocar da seguinte maneira. Vamos trabalhar com apenas uma cor, e o modo de colorização vai ser Tints and Shades.
White, Blacks e Grays têm que estar desabilitados. Vamos dar um OK. Agora escolheremos a cor para substituir aqui, onde temos na nossa janela de Recolor Artwork, New. Dê 2 cliques ali. Assim será aberto o Color Picker. Nós queremos uma amostra de cor que já temos, então vamos clicar aqui em Color Swatches, trazer aqui o marcador próximo aqui do amarelo, vamos pegar aqui a cor Semic Yellow, dar um OK, e a cor já foi substituída. Simples assim. Escolhemos Color Swatches, escolhemos a cor, e aqui a redução é uma cor só. OK. Agora temos o nosso zíper em tons do material que desenvolvemos. Também podemos aplicar nele uma sombra para ficar um pouquinho mais real. Selecionamos a arte, Effect, Stylize, Drop Shadow. Vamos ligar o Preview e colocaremos no nosso Drop Shadow, pode ser 79%, 75%, que é o padrão do Illustrator, 0 e 1 milímetro, para termos essa sombra sobre os nossos dentes ali do zíper. OK? Também faremos o seguinte, no nosso zíper, tanto da esquerda quanto na direita, aplicaremos uma sombra para a região interna. Vamos selecionar o zíper, Effect, Stylize, Drop Shadow. Os valores serão os seguintes: 1 milímetro de deslocamento lateral e menos 1 milímetro de deslocamento para cima. 0,5 de blur. OK. No outro material, faremos igual. Effect, Stylize, Drop Shadow. Liga-se o Preview. OK. Temos aplicada já a sombra dos nossos dentes sobre a superfície que será aberta aqui. Agora vamos concluir o material desenvolvendo uma textura para a nossa camisa, digamos assim, e para o fundo aqui. Para que o nosso zíper não nos atrapalhe, selecione a arte toda e Ctrl 2 ou Command 2 no Mac para bloquear a arte. Vamos primeiro fazer um retângulo do tamanho da nossa artboard, do tamanho da prancheta. OK? Pressione a letra D para resetar as cores se for necessário. Nos swatches, que são as amostras, vamos carregar uma textura. Vindo no botão aqui embaixo, que é o botão das bibliotecas, nós vamos escolher uma biblioteca de Pattern, Decorative, Decorative Legacy. Dentro do Decorative Legacy, temos uma textura muito interessante, que é a Herringbone 2 Color. Bem legal essa textura. Mas eu não quero ela nessa cor. Vamos fazer o seguinte. Na janela de aparência, Appearance, aparece a nossa textura aplicada. Para trocar a cor, vamos adicionar um segundo preenchimento. Como? Com o fio aqui selecionado, que é a nossa cor de textura, vamos adicionar um segundo preenchimento, clicando nesse quadradinho aqui embaixo, que é o ADD New Fill, adicionar novo preenchimento. Teremos na janela aparência 2 itens de fio.
No de cima, vamos escolher, por exemplo, a cor azul. Note que a cor azul sobrepôs o preenchimento que está embaixo. Vamos abrir o triângulo do lado desse fio que colocamos em azul e teremos a opacidade desse preenchimento. Clicaremos aqui em Opacity e mudaremos o modo de mesclagem dessa cor, de normal para multiply. Ficou bacana. Agora, vamos jogar esse objeto para trás dos demais. Com ele selecionado, Object, Arrange, Send to Back. Já está criando vida a nossa ilustração. Agora temos que desenvolver essa forma aqui. Para desenvolver essa forma, eu vou utilizar a Pen Tool. Pegando a Pen Tool, darei um clique na região externa. Lá no meio onde é que os dois fechos onde o fecho se encontra com o zíper. Um outro clique lá no canto e para fechar a forma. Após fechar a forma, colocarei um nó usando a própria caneta bem aqui no contorno e outro no outro lado. E vamos utilizar a ferramenta de seleção direta para manipular isso. Usando a seta branca, vamos posicionar melhor os nós. Vamos selecionar esse nó central aqui. E aqui na região de cima, temos o Convert. Vamos converter esse nó para um nó suave, que assim poderemos movê-lo, dando a curvatura desejada e puxando as hastes para ajustar na posição. Se você preferir enviar esse objeto atrás do zíper, vá em Object, Arrange, Send to Backward. Vá novamente, Object, Arrange, Send to Backward. Também você pode enviar um objeto para trás, apertando Ctrl acento agudo no PC ou Command abrir colchetes no Mac. Ou caso você queira trazer para frente um objeto, Ctrl abrir colchetes no PC ou Command fechar colchetes no Mac. Vamos repetir isso com os outros nós, selecionando o outro nozinho, converte para nó suave, convert to smooth, puxe e puxa as hastes. Assim teremos a parte de fundo do nosso objeto. Já está ficando bem bacana, né? Aqui nesse preenchimento poderemos aplicar o mesmo preenchimento usado anteriormente, né? No caso, o preenchimento de textura que temos ali. Ficou show, né? E agora você pode criar à vontade. Se você quiser, podemos desenhar um bolso. Faça um retângulo. Pegue a Pen Tool, adicione um nó na parte de baixo. E usando a Direct Selection, a setinha branca, mova esse nó um pouquinho mais para baixo, para fazer um bolso na nossa camisa. Também é interessante botar um contorno de bordado. Vamos para o item Stroke. Vamos colocar aqui, habilitar Dashed Line. Vamos colocar nessa forma um contorno, por exemplo, amarelinho para combinar. Opa, desculpem. O contorno será amarelo.
queremos que ele fique mais para a parte de dentro. Então, com o objeto selecionado, vamos vir no item da aparência, na janela da aparência, selecionar o nosso contorno na janela aparência e vamos lá no menu Effect, Path, Offset Path e vamos ligar o Preview e botar um deslocamento. Deslocamento positivo faz com que esse contorno se expanda para o lado de fora. Valores negativos fazem com que o contorno venha para o lado de dentro. E dei um OK. E está finalizada a nossa arte, utilizando um pouco de pattern, efeitos e a criação de um brush de padrão, um pattern brush. Pois é, galera, finalizamos então o nosso brush de zíper no Illustrator e finalizamos a nossa arte completamente. Espero que tenham gostado da dica, do tutorial. Sei que foi meio longo, mas valeu a pena pelo resultado. Ok? Beleza, então. Continue acompanhando o nosso site no designcafeinado.com.br. Acompanhe pelo Facebook, facebook.com/designcafeinado. Mande também sugestões de tutoriais, o que você gostaria de aprender, que na medida do possível tentaremos resolver todos os seus problemas. Bacana então, ok? Vejo vocês, até a próxima e continuem nos acompanhando.